Então, de repente, se eu não tenho amor pela minha própria vida, mas que eu possa pensar um pouquinho na minha descendência. Daí, de repente, isso vai nos fortalecer para nos ajudar a lutar para não pecar, para não fazer as coisas erradas, as coisas que são contrárias à palavra de Deus. Eu nasci em uma cidade do interior de Santa Catarina, meus pais agricultores, 17 filhos os meus pais tiveram, meu pai alcoólatra, minha mãe uma grande guerreira. A minha mãe, ela basicamente sustentou os 17 filhos sozinha no cabo de uma enxada. Então foi uma grande guerreira. Partiu há 4 anos atrás, 3 para 4 anos atrás, e eu tive a oportunidade de pregar para minha mãe durante 4 anos. Nós viemos da idolatria, meus avós construíram igrejas católicas, meu pai construiu igreja, eu também já estava construindo igreja. Deus me deu a oportunidade de pregar 4 anos para ela. Ela passou por vários ciclos, foi batizada nas águas e partiu salva. Deus aqui, Ele me levantou para que eu tivesse a oportunidade de pregar para minha mãe, porque era uma mulher muito extraordinária, mas estava no engano, e a palavra de Deus fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Deus me deu essa oportunidade. Ontem à noite vocês ouviram o testemunho do meu filho Felipe, e eu digo que se Deus tivesse feito só isso, já seria mais do que o suficiente para mim glorificar o nome dele, bendizer o nome dele e gastar os meus dias falando do amor dele. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele faz infinitamente mais do que a gente espera, mais do que a gente quer, mais do que a gente sonha. E é isso que eu tenho feito nas nossas vidas. Eu ainda adolescente, eu saio daquela cidadezinha do interior, muito pequenininha, venho para Joinville, uma cidade grande. E o primeiro local que eu sou levado foi para dentro de um prostíbulo. Eu vou morar na casa de um primo meu, pagar a pensão ali. E o primeiro local que me apresenta em Joinville é um prostíbulo. E ali eu começo a levar uma vida miserável. Durante o dia trabalhando como açougueiro, à noite álcool, porque desde os 12 anos eu bebi, eu fui alcoólico durante 40 anos. Eu fui curado no SUC pelo álcool, que eu já tentava há 40 anos lutando contra. E nesse momento que eu vou para esses prostíbulos, álcool todas as noites fazendo as coisas erradas. Num belo dia eu conheço uma pessoa que também trabalha no supermercado e começo a me envolver com ela, e em questão de alguns meses aparece a gravidez. Quando ela descobriu que estava grávida, ela falou para mim assim: eu não quero ter esse filho, porque ela já tinha uma filha e ela disse: eu quero abortar. E o meu sonho era ter um filho homem para me jogar futebol com ele. E eu disse: olha, eu não gostaria, eu não queria abortar. Vamos ter ele e você dá para mim que eu crio ele. E ela disse: não, eu quero abortar. Aí não tinha entendimento, não conhecia a palavra, não conhecia os princípios. Levei ela até uma farmácia, e numa farmácia eles farmacêuticos dar uma injeção nela. E hoje eu digo que foi a injeção do crescimento, porque o Felipe, graças a Deus, Deus não permitiu que aquilo acontecesse. E hoje é um homem de Deus. E logo em seguida mais um e mais outro, foram 3 filhos, praticamente um atrás do outro, e uma vida miserável, álcool, droga e prostituição. Isso era o que norteava a minha vida. De repente, separação e aquela coisa toda, tudo que traz de consequência numa separação. Eu e o meu filho Felipe, que era o sonho de ter um filho homem para jogar futebol com ele, já tínhamos passado 30 anos e nós nunca tínhamos jogado futebol. Eu sempre amei o meu filho como eu amo o Miguelzinho, que tocou na abertura aqui, mas nós não tínhamos relacionamento, existia uma maldição, existia uma barreira, existiam muitos obstáculos espirituais entre nós. Eu, como pai, eu dei para o Felipe carro, eu dei para o Felipe apartamento, eu dei para o Felipe negócios, e a gente tentava ter relacionamento, mas não fluía, era algo que nos repelia. E na separação piorou ainda mais as coisas, porque daí começa aquele jogo: o pai é um safado, porque o pai vive na noitada, porque o pai e acabou ainda afastando mais ainda a gente. Ali eu saio de trabalho de açougueiro, vou trabalhar num restaurante, com a promessa daquele dono daquele restaurante que o dia que
ele estivesse bem com o restaurante dele. Quando eu entrei no restaurante dele, estava praticamente falido. A hora que o restaurante dele estivesse bem, ele me ajudaria a montar um açougue. Meu sonho era ter um açougue, uma casa de carne. Eu trabalho com ele 3 anos e meio, consegui abrir 5 restaurantes para ele, porque eu formei uma bela equipe. A gente não faz nada sozinho, conforme a pastora Tânia fala. Formei uma boa equipe e abrimos 5 restaurantes em 3 anos e meio. Num belo dia ele pega e me demite a queima-roupa, sem cumprir o que nós dois tínhamos combinado. Eu fiquei com muita raiva dele. Eu queria matar esse cara. Fiquei umas 3 noites sem dormir e eu pensei em fazer alguma coisa para ele, porque eu fiquei desesperado. Naquela altura eu já tinha 4 filhos. Já tinha gerado mais um com uma outra menina que eu tinha recém-conhecido, gerei mais um filho. E não sabia eu que era o próprio Deus, porque muitas vezes acontece algo na nossa vida que a gente acha que é uma desgraça, que a gente acha que é algo terrível. Na verdade, muitas vezes quando a gente para e descansa, o Senhor acaba mostrando que realmente aquela é uma pequena portinha que se deixou para ele escancarar uma grande porta na tua vida. E foi isso que aconteceu. Uma pessoa chegou e falou para mim: Chico, você tocava um restaurante ali do Leandro assim, como se fosse teu, e você é muito bom o que você faz. E eu digo: uau, porque muitas vezes a gente não se dá conta. Por que não abre o teu próprio restaurante? Eu disse: mas eu não tenho condições, eu tenho 4 filhos, a única coisa que eu tinha era um Fiat Uno. Eu penhorei o Fiat Uno com a agiota e comecei o meu primeiro restaurante. E algo, no primeiro dia que na inauguração do meu restaurante aconteceu algo de extraordinário. Eu abri em frente àquele que eu trabalhava. E tinha uma fila de 150, talvez 200 pessoas, e aquela fila mudou para o meu restaurante. E eu olhei assim e digo: meu Deus, o que é isso? Não entendia, não sabia que era a mão de Deus, mas eu fiquei muito impressionado. Já no primeiro ano já abri a primeira filial, depois foram vários restaurantes. Hoje eu acho que está indo para o 12º que a família toca em Joinville. E já estava uma situação financeira boa, daí eu comecei a procurar um local. Não, nesse restaurante, quando eu abri ele, teve uma pessoa que veio fazer entrevista, e quando eu estava gerenciando o outro, ele estava no meio de aviso do outro, veio uma pessoa que fez entrevista, mas como ela era bonitinha, uma moreninha bonitinha, eu digo: eu vou deixar para contratar no meu restaurante, não vou contratar para cá. E eu contratei ela para o meu restaurante, e a gente começou a trabalhar junto, uma pessoa de caráter, uma pessoa com um coração lindo. Deus me mostrou o coração dela. E logo em seguida ela começa a dar em cima de mim. Brincadeira. E a gente começa a se relacionar, e daqui a pouco a gente começa a morar juntos, e ela começou a me impressionar para casar, porque ela tinha uns princípios vindo da idolatria. Ela era catequista da igreja católica também, ajudava lá dentro, mas ela tinha os princípios de família, e começou a pressionar para casar, e o pai dela é um grandalhão, e eu tive que casei com ela. E eu tinha feito vasectomia, já fazia uns 8 anos eu tinha feito vasectomia, e eu sabia, eu tinha consultado alguns médicos de Joinville, eles me falaram que eu teria 5%, 3% de chance de poder ter filho novamente. E ela queria ter filho. Aí eu fiz a reversão da vasectomia mais para dizer para ela que eu estava fazendo alguma coisa, mas eu não acreditava naquilo. Foi em Curitiba, o médico me deu 80%. Depois eu acabei descobrindo que era a primeira que eu ia fazer, então eu dei 80% para ganhar um cliente. Mas como Deus é bom, o Francisco, eu tenho 16 anos, e mais o Miguelzinho. Deus, ele é muito bom, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ele atendeu o desejo, principalmente do coração dela, porque ela não tinha nem um pouco de fé. Eu fiz mais para atender, para dizer que eu não tinha feito nada. E de repente a gente estava numa situação financeira já razoável. Eu estava procurando um local para comprar para a família, final de semana, ter um cavalo, porque como nasci no interior, eu tinha esse negócio do interior, de cavalo, sítio e tal, e achei essa terra aqui. Quando vi que isso aqui era muito grande, um espaço de terra muito grande, eu pensei assim: isso aqui não pode ser só para minha família, eu tenho que abrir isso aqui para empreender, para abrir para as famílias. E eu sempre gostei muito de atender, eu sempre gostei muito de servir, eu sempre gostei muito dos princípios da família. Comecei isso aqui sem ter nenhuma experiência, nenhum conhecimento, eu não tinha nada de hotelaria. Eu comecei com uma pequena pousada, depois foi crescendo. Hoje é o único hotel fazenda 5 estrelas do Brasil, um hotel limpo, maravilhoso, e a bênção de Deus, ela está sendo derramada assim de uma forma extraordinária nesse hotel. Mas eu continuava, mesmo Deus me abençoando, mesmo Deus me dando família, mesmo Deus fazendo um milagre na vasectomia, mesmo tudo que Deus estava fazendo na minha vida, dando a prosperidade,
eu continuava. Bebia, vinha, trabalhava, sempre trabalhei muito, trabalhava 10, 15, 18 horas dia. Aqui no hotel nós trabalhamos durante 6 anos praticamente sem folgar um dia, até conseguir deixar ele no... Porque a gente precisa fazer a nossa parte. E Deus honra o sacrifício. Amém. Deus honra. E foi isso que Ele fez comigo. Mas mesmo tendo tudo, eu não tinha nada. Eu tinha um vazio dentro de mim que Ele me consumia. Com raríssimas exceções, quase todo final de tarde eu bebia. Outro dia de manhã cedo, dor de cabeça, ressaca e arrependimento. E quando eu bebia era o gatilho. Eu bebia e quando eu me dava por si, eu já estava dentro dos prostíbulos. A minha esposa, Cleo, ficava em casa. Muitas vezes ela ligava, acionava a família toda, desesperada, porque eu desligava o celular e ela não sabia se eu tinha sido sequestrado, se eu tinha me acidentado, se eu tinha morrido. Eu simplesmente desaparecia. E os locais que eu ia, quando eu desaparecia, era dentro dos prostíbulos. Muitas noites nas madrugadas, ela ligando para a família toda aí, desesperada. Aí eu chegava em casa, eu só falava para ela assim: só não me pergunte por onde eu andei, porque eu nunca vou te falar, nem morto, não vou falar o que eu faço, o que eu fiz. Na verdade, eu vi que ela já sabia o que eu estava fazendo, mas ela não queria ter certeza, porque ela falava para mim assim: se um dia eu souber que você traiu, eu pego as minhas coisas e eu vou embora. Eu sabia que ela faria isso. Lutava contra aquilo o tempo todo, quando me dava conta eu estava lá. De repente, um belo dia, chega uma pessoa e me convida para fazer um curso chamado de Curso de Casados para Sempre. E eu comentei com ela falou assim: mas isso é coisa de crente, né? Eu disse: eu acho que é. E a gente não suportava crente, porque a gente tinha aversão a crente. Infelizmente, teve pessoas que se converteram lá atrás e era um drogado que era meu vizinho, e ele um dia chegou e me deu de dedo no nariz: eu estou salvo e você vai para o inferno. Eu digo: você é um drogado, um maluco aí, agora tu virou crente, quer dizer que eu vou para o inferno porque eu ajudo pessoas, eu sou um pai de família, eu sempre fui uma pessoa com um coração bom, sempre generoso, eu achava que isso trazia salvação. E eu fiquei averso ao crente. Eu disse: eu acho que é, mas só que ela não sabia que eu já tinha combinado com a pessoa ir na minha casa fazer uma visita para apresentar esse curso de Casados para Sempre. O Dr. Jair chega na nossa casa. Quando ela viu que ele chegou, eu comuniquei a ela que ele ia chegar. Ela é um olhar mortal. Como é que você faz a coisa sem acordo? Era o que eu fazia o tempo todo. Eu não existia acordo, eu fazia e depois eu comunicava. Ele chega, começa a falar do curso. Daí eu falei para ele assim: doutor Jair, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu não preciso de curso do Casado para Sempre. Meu casamento está ótimo, a minha vida está ótima. E realmente eu tinha a convicção de que meu casamento era um casamento muito bom. Realmente a minha vida era uma vida muito boa. Mas quando eu bebia, eu entrava em deprê e eu queria vender tudo que eu tinha e sair caminhando. Esse era o que estava no meu coração. Eu bebia, a vontade era de vender tudo e sair caminhando. Eu falo que ele ir lá para o Mato Grosso e sumir do mapa. E aí ele foi usado por Deus. Ele falou uma frase: Chico, se o teu casamento está tão bom assim, se a tua vida está tão boa, então vamos lá para ajudar outros casais, porque lá os casais chegam normalmente lá e chegam lá destruídos. Eu digo: aí pode contar comigo. Eu achava que eu era o cara, eu achava que era bom, eu achava que tudo que estava acontecendo, o hotel, os restaurantes, tudo era na força do meu braço, porque eu achava que eu era o cara. E a gente vai para fazer esse curso de Casado para Sempre. De repente chega nas primeiras aulas de acordo, e começou aquelas aulas e a Bíblia e muita palavra de Deus que eu nunca tinha ouvido, porque onde eu frequentava, eu ia um jornalzinho para mim, eu entrava vazio e saía vazio. Eu ia lá mais para cumprir uma tabela, não ia por amor, eu não saía de lá cheio do Espírito Santo de Deus, eu ia mais para cumprir uma tabela, porque era obrigação, meus pais faziam isso, meus avós faziam isso, eu achava que eu também tinha que fazer aquilo. Mas se lia um jornalzinho, eu saía vazio. Eu comecei a ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e num dia lá faz uma oração que se chama Confessar Jesus. Eu digo: mas eu achava que eu já tinha Jesus, eu tinha certeza que eu tinha Jesus, mas o Jesus que eu tinha pena dele, porque eu via ele pregado assim, de uma forma lá, todo torcido lá naquela cruz. Às vezes eu tinha pena dele pelo estado que ele se encontrava ainda.
Eu não sabia que ele podia mudar a minha vida, podia mudar a minha história. Eu não sabia que... Eu até sabia que ele tinha ressuscitado, mas eu não sabia que ele tinha poder para mudar e transformar a minha vida e para me curar daquelas coisas que durante 40 anos eu lutei na força do meu braço e não consegui. Aí a gente faz essa oração, daqui a pouco tem mais um apelo, eu levanto e faço novamente. Já chegou na 10ª vez, alguém chega e fala para mim: Chico, você já fez essa oração, você já confessou, Jesus não precisa mais. Mas eu acho que nós temos que fazer isso todos os dias, nós temos que nos render todo dia, nós temos que... E de repente ele sai, na 3ª, na 4ª aula, ele sai para fazer um curso em São Paulo. Quando ele volta do curso, uma camiseta escrita Silk. Eu perguntei para ele: doutor, o que é isso, o Silk? Ele disse: um seminário que acontece lá em São Paulo, um seminário de libertação e cura. Mas eu não posso falar aqui, porque aqui é Casados para Sempre. Então tu vai no YouTube, pastoradaniateresa.com. E a gente chegou em casa, foi lá, eu comecei a assistir os vídeos. Acho que o primeiro foi um testemunho, e aquilo começou a me impactar. Aquela voz, sabe, uma voz doce, uma voz macia, falando do amor de Deus e falando do poder de Deus, falando do amor de Deus e falando do poder de Deus. E eu virei noites, e virei noites, e virei noites, e assisti todos aqueles vídeos, comecei a assistir novamente. E a minha esposa, sem saber o que era, ela se inscreve para fazer 3 Silks, sem saber o que era. E a gente sai daqui e vai para São Paulo para fazer algo que a gente nunca tinha ouvido falar. Chegamos no Silk, de repente, louvor, e daí tem uma mistura de emoção, chorava, não sabia se era de alegria ou de tristeza, um sentimento meio estranho, uma confusão na mente. E de repente entrega uma ficha para a gente confessar os nossos pecados, né? Aí eu digo: irmão, socorro, se eu colocar aqui, alguém vai dar com a língua nos dentes e eu estou ferrado. Eu peguei e coloquei as coisinhas básicas ali, digo: isso aqui não tem grandes problemas. Eu sento na frente do pastor Neuvaldo, levita, na época do Silk, e quando eu me dei conta, eu já tinha falado tudo. Eu tinha confessado todos os meus pecados. E foi uma sensação tão incrível, tão incrível, tão incrível, que eu me senti assim como eu nunca tinha me sentido na minha vida. Foi algo muito extraordinário. Aí no final, ele disse: agora você precisa fazer o caminho de volta. Daí eu olhei para ele: pastor, você disse que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, fazer o caminho de volta eu não posso fazer. Porque se eu falar, vai romper o meu casamento. Porque ela já falou e eu sabia que ia acontecer isso. Eu disse: bom, vamos fazer uma oração? Eu disse: bom, ele construiu uma oração: Senhor, ministre o coração da minha esposa, prepare o coração dela, tal, e me dá um sinal que ela possa falar assim: eu estou preparada para ouvir tudo aquilo que tem para me falar. Ele fez essa oração, amém, eu saí dali, eu sentei no banco, aquela sensação maravilhosa. De repente ela senta do meu lado, e daí, como é que foi, amor? As mulheres, elas têm isso, né, querem saber os detalhes. Eu disse: foi ótimo. Não, mas como é que foi? Me conta aí. Ele disse: foi ótimo, está tudo certo. E de repente ela disse: mas você tem certeza que não tem nada para me falar? Eu disse: eu tenho certeza absoluta. Aí teve um momento de silêncio. Daqui a pouquinho ela fala assim: porque se tu tiver algo para me falar, eu estou preparado para ouvir tudo que tu vai falar. Aí eu aproveitei a oportunidade e eu voltei tudo. Ela entrou em choque, entrou em desespero, não podia ser diferente. Ela levantou, saiu dali, só que estava lá a pastora Tânia e recebeu ela, falou para ela sobre o amor de Deus e falou para ela sobre perdão, que nós precisamos perdoar para receber o perdão de Deus. E ela volta um tempo depois, ainda ferida, mas ela fala: eu te perdoo, eu te perdoo. E foi algo tão extraordinário que já se passaram 6 anos. Ela nunca tocou no assunto, ela nunca me cobrou nada, ela nunca voltou nessa questão. Foi o perdão genuíno. E o extraordinário da parte de Deus, a partir daquele momento, nós começamos a viver o extraordinário dentro do nosso casamento. Algo que eu jamais imaginava. Nós estamos mais de 2 anos sem ter nenhuma briga, e olha que não é fácil conviver com ela. Deus tem abençoado a gente. Deus tem abençoado a gente assim de uma forma tão extraordinária, com uma paz, aquela paz que excede todo o entendimento. E a gente começa a ver o extraordinário da parte de Deus.
E o principal problema era esse, e também com o meu filho, eu volto, Felipe, eu preciso te pedir perdão, porque essa vida miserável que você leva até hoje, eu sou o único culpado, eu peço perdão para o meu filho Felipe, para os outros 3, os 4 que eu tinha gerado fora da aliança de casamento. Nós tínhamos uma família totalmente destruída, os filhos não tínhamos relacionamento. A partir daquele momento começou também o extraordinário da parte de Deus dentro da minha família. E a gente, quando eu fiz o circo, eu falei para minha esposa, eu disse, olha, eu quero trabalhar nesse negócio aqui. Ela pegou e olhou para mim e riu. Ela disse, você é doido, você nem leu a Bíblia ainda. Eu disse, mas eu não sei como é que vai ser, mas eu quero trabalhar nisso aqui. Eu voltei no segundo circo, para o terceiro circo, e daí a gente foi como intercessor, e a pastora Dani Teresa chamou a gente, e depois que a gente já tinha passado por vários atendimentos, acompanhando outros conselheiros, a pastora pega e entrega uma ficha para nós, e era de uma pastora, uma ficha bastante pesada, tinha ali ocultismo, tinha aborto, tinha muitas coisas naquela ficha. E quando a gente pega a ficha, a gente vai olhar a ficha, eu falei, a pastora Dani Teresa, ela é louca, não pode ela dar uma ficha dessa para a gente, vamos devolver a ficha. A gente combinou em devolver a ficha, só que em vez de a gente almoçar, a gente não foi almoçar, a gente entrou no propósito e fomos para o quarto. E no quarto, eu não sei se eu estava dormindo, eu estava acordado, eu não sei, mas veio uma voz na minha mente e falou assim, eu só preciso de um coração público, limpo e disposto. E eu falei para ela, nós vamos atender essa pastora. Eu disse, mas é loucura. Daí a gente pega aquela ficha, mas com o coração saltando pela boca, e a gente fala assim, Rejane, essa mulher, ela começa a pular e berrar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e ela pula muito, e ela falou assim, eu falei para o Senhor, que se fosse esse casal, se fosse vocês dois que fossem me atender, eu ia abrir o meu coração. Ali a gente entendeu que não somos nós, que é o Espírito Santo de Deus aqui faz. E a gente tem um relacionamento até hoje que aquela pastora, ela é bênção na nossa vida e nós na vida dela. Então temos um relacionamento maravilhoso com ela. E ali a gente começa a trabalhar, e eu comecei a levar, teve uma vez que eu levei um ônibus para São Paulo, porque a gente, nesse momento, o agir de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas, a transformação, o que Ele estava fazendo nas nossas vidas, nos deixou tão impactado que a gente queria arrastar o mundo, e a gente ainda quer, e a gente precisa arrastar o mundo. Nós levamos muitas pessoas, levei um ônibus para São Paulo, daí eu digo, mas se eu conseguir trazer para dentro do meu hotel, vai ser mais fácil para mim, porque eu tenho sobrinhos e netos e bisnetos. Minha mãe tem em torno de 160, 170 netos e bisnetos da minha mãe, mais as familiares, é muita gente. Eu falei, pastor, eu gostaria de trazer esse seminário para dentro do meu hotel. Só que o meu hotel, até antes do circo, eu tinha mais ou menos 100 ídolos dentro do meu hotel e dentro do meu apartamento. Nós tínhamos muitos ídolos de todos os tamanhos. E a pastora já tinha vindo conhecer o hotel. Eu disse, eu gostaria de levar o circo para dentro do meu hotel, pastor. E ela falou assim, olha, eu ando embaixo da nuvem, filho. Eu disse, então eu vou orar para a nuvem e vim para cá, pastor. E a nuvem veio. E a Arca da Graça veio aqui para dentro do nosso hotel. A gente trouxe a Arca da Graça para dentro do nosso hotel. Até porque antes eu não tinha entendimento, eu tinha várias empresas dentro do hotel e fazia aquelas coisas que a lei permite para ter manobras, para pagar menos impostos. E quando eu descobri que dá a César o que é de César, dá a Deus que é Deus, a gente fez tudo, faz hoje tudo 100%, compra 100% com nota, vende 100% com nota. E antes a minha contabilidade falava que isso seria impossível. E desde que a gente começou a fazer isso, o extraordinário, a matemática de Deus não é a nossa, não é igual a nossa, ela é diferente. Hoje a gente tem vezes que a gente vende menos, sobra muito mais do que sobrava em tempos que a gente fazia aquele monte de manobra. E quando eu trabalhei no açougue, eu também tinha desviado a mercadoria. Desviado, mas a mercadoria fica até bonitinho, né? Eu tinha roubado lá dentro daquele açougue. Eu roubei, isso já tinha se passado 20 e poucos anos. E eu precisava fazer o caminho de volta. E essa pessoa que eu tinha que fazer o caminho de volta, que é o dono do supermercado, ele fazia muitos eventos comigo dentro do hotel. E ele me citava como exemplo, ele falava assim, o Chico era meu açougueiro e hoje é um grande empresário. Essa pessoa tinha que ir face a face e pedir perdão para ele. Eu fiz isso. Eu fui encontrar ele e disse, eu preciso pedir perdão. Porque quando eu trabalhei 20 e poucos anos atrás lá no teu açougue, eu desviei mercadoria, eu te roubei. E eu quero fazer a restituição. Daí ele olhou para mim e falou, olha, você nunca vi disso, eu nunca vi alguém vir tanto tempo depois sem pedir perdão por algo que tinha feito isso, mas eu preciso do teu perdão. Ele disse, eu te perdoo, mas não precisa do dinheiro não, fica tranquilo. Ele disse, não, mas eu preciso fazer a restituição, porque isso aqui não é meu, isso aqui não me pertence. Aí ele disse, você vai fazer bem para ti, então eu recebo. Eu fiz aquela restituição. E desde aquele momento que eu fiz todos os caminhos de volta, toda a restituição,
o diabo não pôde tocar mais um centavo no meu financeiro. Porque teve momentos que eu prosperava, daqui a pouco vai fazer investimento em ações da Petrobras e a Petrobras cai 50%. Eu levei muitas lambadas no inferno, por quê? Porque eu tinha aberto uma porta lá atrás. Os meus filhos estavam pagando por isso também, porque tinha uma porta aberta. A partir do momento que você fecha todas as portas, a palavra de Deus fala que maldição sem causa não se cumpre. E ali começa o extraordinário também, no hotel, a gente trazendo o circo aqui para dentro. A família, no primeiro circo que aconteceu aqui, teve 70 batismos, e grande parte era da minha família. A minha família toda convertendo, amigos e até pessoas que a gente não conhece, a gente quer colocar todo mundo aqui para dentro, e Deus colocou esse desejo no nosso coração de a gente não reter a bênção. Nós fomos tão abençoados, nós precisamos falar disso para as pessoas, nós precisamos investir em vidas, investir no reino de Deus aqui. E desde que a gente faz isso, Ele multiplica. A gente hoje para pouco tempo dentro do hotel, mas a gente chega aqui, as coisas estão andando, as coisas estão fluindo, e aparece hóspede que a gente não sabe, quer dizer, a gente sabe de onde é que vem. Amém. Deus, Ele restituiu cada área da minha vida. Amém. Naquele prostíbulo que eu frequentava, naquele prostíbulo que eu estava dentro, Deus, Ele tocou no meu coração para trazer a dona do prostíbulo para o circo. Eu convidei ela e ela veio. Aqui ela teve entendimento de que tudo que ela ganhava, tudo que entrava naquele caixa era fruto de desgraça, de vidas de pessoas que eram destruídas, e daquelas meninas que lá engravidavam e abortavam. Ela caiu em si do tamanho da desgraça, e ela já tinha passado para a filha dela tocar, e a filha dela pagava uma parte, uma comissão sobre o faturamento daquilo, e ela sai daqui com entendimento, ela volta e fecha aquela boate. Depois Deus ministrou no meu coração para trazer também a filha, e depois a minha esposa vai falar um pouquinho sobre isso. Depois, hoje está aqui nesse silk a neta. Converteram, a família toda converteu, a família toda está se desligando de todo o legado terrível e destruidor que seria na vida deles, na descendência deles, porque toda semeadura tem uma colheita. Eles tiveram entendimento, a família toda converteu, a família toda está passando pelo processo. Eu creio que no próximo ciclo vai estar aqui o esposo, que falta ele, e Deus tem ministrado isso nos nossos corações. E se só isso não bastasse, aquela boate, depois que fecharam, decidiram fechar, ela pega fogo. Eu digo que foi o próprio Deus que fez como Sodoma e Gomorra. Não sobrou um tijolo em pé, não sobrou uma barra de ferro. Eliminou tudo, virou tudo pó. Os bombeiros falavam, eu tive esse testemunho hoje, da antiga proprietária, que eles apagavam de um lado assim de novo, apagavam de bem fim, desistiu, não sobrou um tijolo em pé. Foi o próprio Deus, através da oração, através de tudo que o poder dele, ele destruiu aquilo de uma forma que não sobrou um tijolo para contar a história. Aquele terreno está à venda, eu estou orando, se o valor chegar no valor acessível, eu construir uma igreja lá em cima. Esse é o nosso Deus. A palavra que me impactou lá no começo, Êxodo, quando fala: visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Quando eu usava droga, quando eu fumava, quando eu bebia, quando eu me prostituía, eu não estava nem aí para a minha vida. Só que depois que eu tive o entendimento, depois que eu fui curado, hoje a minha luta, todos os dias, primeiramente eu não feri o coração do meu pai. E segundo, se eu ferir o coração do meu pai, porque a palavra de Deus fala que o meu problema era promiscuidade, né? Se eu olhar impuramente para uma mulher e cobiçar, eu já adulterei. Então hoje até o meu olhar, no começo eu pecava, e a minha conselheira é a minha esposa. Eu chegava assim: olha, eu preciso que você olhe por mim. Eu olhei aqui, na dúvida, prefiro confessar. Eu só olhei, eu não sei se foi impuramente, eu não sei se eu cobicei, mas eu preciso confessar. 1, 2, 3, na quarta vez ela falou assim: sabe o que a palavra de Deus fala? Se teu olho te leva a pecar, arranca ele. Daí eu disse: é melhor resistir ao diabo do que arrancar o olho. E essa é a minha luta todos os dias. Não ferir o coração do meu pai.
e também não deixar nenhuma maldição, nenhum legado maldito, nenhuma herança maldita para minha descendência. Eu tenho 6 filhos e tenho 6 netos. E eu creio que a minha descendência vai ser a descendência bendita aqui na terra. Eu creio que é uma família sacerdotal, eu tenho certeza. Deus já mostrou que todos eles vão subir no altar, todos eles já se converteram, todos eles já passaram pelas águas do batismo, já confirmaram o batismo no Rio Jordão. E eu creio que Deus vai usar assim de uma forma extraordinária toda a minha descendência, porque é a promessa dele, Então nós só precisamos abrir o nosso coração. Nós somos os maiores empecilhos para Deus agir na nossa vida, porque só nós podemos impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Abra o teu coração, coloca tudo nos pés da cruz e deixa Deus agir. Amém?